Ah, cara, um bom lugar para a gente começar é talvez uma das coisas que promete ser histórica. Aí tá acontecendo, na verdade começará amanhã, que é o julgamento do Bolsonaro, né? Então, o Bolsonaro vai ser julgado pela primeira turma do STF, que tem entre seus tem o Alexandre de Moraes como relator, tem ali o Dino, tem o Fux, tem, bom, e eu sinto que tem tem uma galera ali que me parece que o Bolsonaro tá ferrado, cara. Porque, eu não sei, assim, ele já comprou briga com esses caras e por mais que a gente fale, não, a lei é cega, é a mesma lei pra todo mundo, não sei o quê e tudo mais, você ser julgado por um cara que é o teu desafeto declarado tem um efeito, eu imagino. Então, esse julgamento ele começa amanhã com o Alexandre de Moraes lendo o relatório, não é? Que é para então a defesa. Isso eu ouvi, talvez eu possa estar falando merda, tá bom? Pode tocar. E aí depois a defesa dele vai ter o tempo para falar também, mas é algo que é histórico, porque é a primeira vez que a gente tem um presidente no Brasil sendo um ex-presidente sendo julgado por tentativa de golpe. E isso daí pretende, quer dizer, tem todo o potencial de chacoalhar bastante o cenário político e a gente está falando de pessoas eleitas e eleições do ano que vem, né? O desenrolo desse julgamento aí vai ter impactos que reverberarão aí pelo menos até as eleições do ano que vem. Mesmo que o Bolsonaro já estava inelegível, ainda existia, pelo menos ali no discurso, uma esperança de que ele pudesse disputar e tudo mais. E tem um monte de coisa envolvida. Por exemplo, quem será o candidato apoiado pelo Bolsonaro? Para quem Bolsonaro entregará a sua base de eleitores, não é? Porque, assim, imagina, você entrega essa base de eleitores para um cara que, vamos dizer que seja eleito e vamos dizer que faça um bom trabalho. A princípio, essa base começa a deixar de ser bolsonarista, de certa forma. Então eu fico pensando o que está passando pela cabeça dos caras agora com tudo isso acontecendo e todas essas possibilidades, né? Mas falando especificamente de amanhã, vocês esperam alguma coisa? Vocês acham como é que vocês acham que vai se dar isso daí? Parece que o Bolsonaro, inclusive, não vai, né? Bom, antes de mais nada, queria agradecer, Igor, o convite, né, a oportunidade de estar aqui com a deputada Tabata Amaral, pessoa que eu muito admiro pela capacidade de se posicionar politicamente. Acho que em momentos de tanto obscurantismo na política, né, a gente vê a cada legislatura tudo piorando e a deputada é um sopro de esperança para os brasileiros que ainda acreditam que não existe outro caminho senão a política, né? Então é um prazer estar aqui, né, com você, Tabata. Obrigada. E obrigado novamente, Igor. Bom, eu acho assim, vou deixar mais para a Tabata falar sobre o ambiente político, até porque você se aproximar um pouquinho. Até porque ela está dentro, né, nós, enquanto analistas externos, a gente tem uma visão, e queria saber da Tabata, assim, lá dentro da política institucional, como que está essa expectativa e o que você, enquanto política, espera, né, desse desfecho, que na realidade até demora um pouco, né? Acho até porque é um ex-presidente, tem demorado um pouquinho mais. Se fosse qualquer outro brasileiro, como os outros, né, já estão presos. E o que você espera, o reflexo dentro do nosso Congresso e dentro da nossa política, esse julgamento do Bolsonaro? Pessoal, primeiro, boa noite. Um prazer estar aqui mais uma vez. Muitíssimo obrigada, Igor, pelo convite. Cobori, uma alegria estar falando contigo também. Sobre amanhã. Porque ele puxou teu saco, né? Tô brincando. É um prazer estar falando contigo também, Igor. Deixa de besteira. Tá bom. Ele tá fazendo bullying com a gente desde a hora que a gente entrou aqui, tá? Só pra deixar esse comentário aí. Sobre amanhã. Primeira coisa, o que todo mundo espera, o que o próprio Bolsonaro espera, é que ele seja condenado. Não vai ser amanhã, mas deve ser nos próximos dias. Eu acho que é importante relembrar aqui, porque, primeiro, o roteirista do Brasil dá uma exagerada e tem muita coisa e a gente acaba se perdendo, isso é natural, mas também como que ele chegou até aqui, né? Porque acho que isso é bem importante. Primeira coisa, Bolsonaro, ao longo dos últimos anos, cometeu uma série de crimes. Eu vou falar daqueles mais concretos, mais materializados. Os mais de 50 imóveis que ele comprou com dinheiro vivo e até hoje ele não explicou de onde veio esse dinheiro vivo. Todos os dinheiros que passaram por ex-funcionários, familiares e por aí vai. Joias que ele recebeu e vendeu.
Cara, pra mim, o mais desumano e grave de todos, e a gente não tá falando sobre isso, a gente esqueceu o quanto que o Bolsonaro tentou atrapalhar a compra de vacinas e o número absurdo de brasileiros que morreram por culpa dele. Não é nada disso que tá na mesa no julgamento de amanhã. O que é que tá na mesa no julgamento de amanhã? Independente do que os ministros pensem sobre Bolsonaro. Primeiro, que ele fez de tudo para atrapalhar a última eleição presidencial. A gente tem prova, não é disse-me disse, de que ele botou a Polícia Rodoviária Federal para tentar impedir que alguns eleitores do Nordeste conseguissem votar. Tem inúmeros vídeos dele falando mentiras sobre as urnas eletrônicas, tentando colocar embaixadas de outros países contra o nosso. Veio a eleição apertada, difícil, mas ele perdeu. Ele nunca reconheceu esse resultado e depois que ele perdeu, ele literalmente arquitetou e participou do começo da execução de uma tentativa de golpe. E aí fala, tudo bem, Tabata, mas tipo, ele não deu golpe, como é que a gente sabe? Minha gente, para quem respeita o Exército, acho que aqui tem uma coisa bem importante. O antigo comandante do Exército falou, o Bolsonaro me procurou para dar um golpe no país. E eu falei que eu iria prendê-lo se ele fizesse isso. Por que que o ex-comandante do Exército iria inventar essa coisa? Tem o texto que o Bolsonaro editou que ele falaria depois do golpe. Literalmente, ele sabia do plano e começaram a executar o plano para assassinar Alckmin, Lula e Alexandre de Moraes. Esse cara não aceitou, ele só não deu o golpe porque ele foi impedido, especialmente pelas forças militares. E aí muita gente fala, Tabata, mas assim, por que que é tentativa ele não fez? Porque se ele... Eita, isso era um remédio que será tomado depois. Porque se ele tivesse dado o golpe, a gente não está... Vocês não sei, mas eu não estaria aqui falando livremente. Então não faz sentido, tipo, você ter uma lei contra golpe. A gente tem lei para quem tenta dar um golpe, enquanto você pode fazer alguma coisa. Então só para reforçar, Igor, os ministros do STF, alguns deles podem até odiar o Bolsonaro, mas se tem alguém que cavou a própria cova, que fez crime depois de crime, e aí a última coisa que a gente vai falar depois, fez de tudo para atrapalhar esse julgamento também, né? Tem lá texto que ele queria fugir para a Argentina. O cara botou um país estrangeiro para atrapalhar o julgamento dele. Parece que ele não se aguenta. Então, eu realmente acho assim que o próprio Bolsonaro está esperando há muito tempo que ele vai ser condenado. O que ele está tentando fazer é atrapalhar, é adiar, é criar narrativa, mas não surpreende ninguém, nem os apoiadores dele. E toda essa guerra dos apoiadores dele, Eduardo que xinga Tarcísio, que xinga não sei quem, nananana, é para ver quem é que vai ganhar esse espólio. O Eduardo Bolsonaro está preocupado que seja o Tarcísio, e não um filho do Bolsonaro, entendeu? Não é sobre o país. É sobre poder, infelizmente. É sobre uma família tentando se proteger e, não vai dar para escapar. Então, quem é que vai herdar isso? Quem é que vai ganhar? Não é um projeto pelo país. E o papel do Eduardo Bolsonaro lá fora, parte do motivo do Bolsonaro estar preso em prisão domiciliar e tudo mais, de ter colocado, na verdade, no começo lá a tornozeleira eletrônica nele, tinha a ver com o fato também do Eduardo Bolsonaro estar fora do país, dele ter mandado uma grana pra ele, não é? Acho que mandou alguns milhões pra ele. E pra Disney. Não passar fome. Não passar fome. E qual que você acha que é o papel do Eduardo Bolsonaro em tudo isso daí? Você acha que, por exemplo, as sanções que a gente sofre pelos Estados Unidos, tem de fato... O Eduardo Bolsonaro, no teu ver, ele tem esse poder de lobby para conseguir alguma coisa assim? Vamos lá, eu fiz questão de mencionar aqui o depoimento do ex-comandante do Exército, porque hoje em dia é muito difícil ouvir quem pensa diferente da gente. E muitas pessoas não estão nem aí pro argumento que está sendo dado. Sim, é só, tipo, quem é que tá dizendo. Então, deixa eu te responder usando as palavras do Trump e do Eduardo Bolsonaro, para ver se as pessoas ouvem. O Trump e o Eduardo Bolsonaro estão sempre... O Trump ali nas cartas dele, nos tweets, o Eduardo Bolsonaro nessas mensagens que estão no inquérito dizendo, olha, o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos para mobilizar o governo Trump contra o Brasil, para pressionar o Brasil no julgamento do Bolsonaro. Isso tá nas cartas do Trump, isso tá na troca de mensagens entre o Eduardo e o pai dele, até quando ele fala, eu não quero anistia light, é o quê? Ele não quer perdão para os comuns que estavam ali vandalizando a Praça dos Três Poderes, porque ele acha que aquilo é um escudo para aumentar a chance do pai dele se safar. E ele fala, Eduardo Bolsonaro trabalhou contra os senadores que foram nos Estados Unidos para tentar negociar a questão das tarifas.
Aí muita gente pergunta, beleza, Tabata, o Trump e o Eduardo Bolsonaro estão dizendo que todo esse ataque dos Estados Unidos contra o Brasil é de fato culpa do Eduardo Bolsonaro, traidor da pátria, que abandonou o seu mandato e tá botando pra lascar com a gente. Aí as pessoas falam, beleza, mas ele não tem esse poder todo, por que o Trump tá fazendo isso? Aí também tem que ter um pouco de maldade, assim, da nossa parte, de entender. O Trump, pra ele, o Bolsonaro é uma baita de uma desculpa.